Oi, bom dia! Eu sou Eduardo Guimarães e vamos começar o nosso culto matutino, né? Nessa manhã, falando da palavra de Deus. Primeiramente, vou fazer uma oração para que possamos entregar, não é isso? Essa ministração, esse trabalho, primeiramente na mão de Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu entro na presença do Senhor e apresento este trabalho. Apresento também as pessoas que estarão participando dele, de modo que o Senhor vai tomar direção e enviar o teu Espírito Santo para aconselhar segundo o teu juízo, segundo a justiça, a qual Cristo se faz defesa em nós mesmos. Toma em tuas mãos cada participante, de modo a fazer emanente a tua justiça sobre a vida dos nossos semelhantes, sobre aqueles que de alguma forma precisam do teu socorro, precisam do teu refrigério, precisam da tua cura, da tua libertação e da comunhão contigo nessa manhã. Visita nessa manhã, Deus, de modo a fazer transportar a nossa fé para o teu reino, de modo a sermos assistidos por ti. Toma a direção deste trabalho, faz notória a manifestação do teu poder e do teu juízo. Bom, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bom, nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus nessa manhã, no capítulo 3, versículo 16 de João. Isso. Esse capítulo diz a seguinte, fala sobre o fato de Deus ter amado o mundo de tal maneira. E para Deus amar o mundo de tal maneira, alguma coisa, algo de essencial estaria no homem, ou precisaria ser recuperado no homem, para que o Pai viesse amar justamente aquilo que ele criou, a criatura que ele criou, a sua imagem e semelhança. Isso porque se Deus não fizesse o homem a sua imagem e semelhança, então o homem certamente não teria uma parte com Deus. Então Deus não ia responder por quem, na verdade, ele não viesse a conhecer como parte integrante do teu espírito. Isso. Então, se voltarmos no Velho Testamento, no capítulo 1 de Gênesis, versículo 26 e 27, nós vamos ver lá escrito: Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea o criou. Então, por mais que o homem viesse prevaricar, Deus não ia entregar o seu próprio filho para a salvação do homem se esse homem não tivesse parte com Deus, ainda que distanciado, né? E uma vez, como integrante do Espírito de Deus, embora homem carnal e limitado, Deus ele estava em Cristo, né? Conforme fala o apóstolo Paulo, no capítulo 1 carta de Coríntios, capítulo 5, se eu não me engano, ele fala que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo, não atribuindo pecado ao homem, e nos fez o quê? Embaixadores de Cristo na terra. É como se o próprio Deus rogasse por nós. E essa é a finalidade do Evangelho, é trazer a sanidade da razão em que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança para habitar um terreno, um território em que ele viria conversar com o homem todo dia, desenvolver o relacionamento dele com o homem, de modo que o homem também deveria se desenvolver, em sua relação com seu semelhante, que a princípio não foi tão promissor porque o homem pecou e também amaldiçoou a própria terra por causa do pecado. E Jesus, com a finalidade de vir resgatar o homem, ele foi enviado como Filho de Deus, encarnado. Capítulo 3 de João, versículo 16, diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, o homem continua morrendo, continua. O único que geralmente, segundo a palavra, morreu e ressuscitou foi Jesus Cristo. Contudo, a Bíblia fala que o Filho vive pelo Pai. O Pai tem a vida em si mesmo e deu poder ao Filho de exercer todo o juízo. Então, a vida e a morte eterna está relacionado à autoridade de Jesus Cristo. Simplesmente por fatores distintos, porém correlacionados. Por exemplo, o Pai tem o papel do juiz, o Filho o papel do advogado, o Espírito Santo o papel de conselheiro. Esse conselho do Espírito Santo trabalha em consonância com a ação do Pai pelo juízo estabelecido por si mesmo na pessoa do Filho que o defende e, consequentemente, tem o auxílio do Espírito Santo, o qual Deus enviou para que venhamos o quê? Ser representado ou ter ele como representação de Deus, em nossas vidas e também sermos representados por ele como sacerdócio eterno de Jesus Cristo junto ao Pai, o qual tem Jesus Cristo como intermediário à destra do Pai, em razão de nos fazermos assistidos. Essa é a verdade do Evangelho. Porém, hoje em dia, nós vemos muitas pessoas que, por fatores diversos, elas não entenderam ainda que
O único ser espiritual que pode representar o homem é o próprio Deus. Por isso que ele envia Jesus Cristo para poder fazer com que você viesse ter aliança com o reino e fosse resgatado. Inclusive, ontem mesmo, observando, né, após uma live, inclusive foi até quero pedir perdão pelos espectadores que estiveram assistindo, porque eu cantei algumas músicas pessoais minhas, né, criadas por minha autoria, e depois que eu fui ver o vídeo lá no TikTok, eu observei que meu violão estava desafinado, e a música não ficou legal, mas talvez a parte da mensagem que foi falada anteriormente em alguns minutos, né, vamos dizer assim, não ficou tão ruim. E a gente quer fazer, assim, algo que seja claro, né, objetivo, né, e transmita a verdadeira mensagem que Deus coloca no coração da gente para poder estar compartilhando com os irmãos, com as pessoas que precisam de ouvir a palavra de Deus. E voltando no assunto anterior, então, observando ontem uma pessoa que dizia a respeito de um cantor famoso, e dizia assim, essa pessoa não representa os cristãos. E eu parei para pensar e assim, cheguei a uma conclusão que nós, como cristãos, não temos que ter pessoas que representam a gente, não. Quem representa nós diante de Deus é o Espírito Santo da verdade. E ele sonda todas as coisas. E ele, como conselheiro, ele está um pouco preocupado, sabe com o quê? Com a santidade. Sabe o que é santidade? Segundo os próprios historiadores bíblicos dizem, é separação, é separado. Santidade quer dizer, você está separado. Ou seja, o mal é o mal, o bem é o bem. O branco é o branco, o preto é o preto. Não é isso? Ou seja, o que é ruim, o que é bom. Isso quer dizer que onde você não é autoridade, você é sujeito. Não é verdade? Nós podemos fazer uma comparação mais objetiva para entender isso nos nossos dias atuais, na aplicabilidade real nos nossos dias atuais, é quando nós pegamos, por exemplo, um agente de uma entidade militar, um agente de uma entidade civil, um agente de uma entidade federal, ou uma população de forma genérica que está ligada a várias vertentes, né, regida por leis sob a influência desses agentes, ou das próprias pessoas que vivem o tal de Hakuna Batata, né? É o viver fora do contexto, né? Ou seja, deixa a vida me levar no sentido do jargão mais próprio. A gente vai ver que as pessoas, elas costumam desenvolver o seu caráter, sua personalidade, mediante aquilo que elas se sujeitam. E quando ela se sujeita a isso, ela se torna o quê? Autoridade com base nisso, porque ela é sujeita àquilo. Aquilo que ela prega, aquilo que ela vive. Prova que Jesus, a Bíblia fala que Deus jurou por si mesmo, e não se arrependerá. Ou seja, Deus é sujeito a si mesmo. Assim também é o homem, sua entidade. Você não vai ver, por exemplo, uma pessoa se comportando mediante um princípio ético, né, de grupo, em que a razão dela não está ligada ao mesmo contexto. Por exemplo, um militar não vai agir como um policial civil, um policial civil ou um policial federal. Por quê? Porque um é ostensivo, o outro é técnico, né, e o outro é judiciário. Ou seja, cada nível define, por exemplo, a ação social, a aplicabilidade real para ele, embora aquele que geralmente ostenta o poder na razão de manter a organização pública, ele corre o risco, assim como a comunidade, também de ser repreendido, mediante a polícia, né, técnica que tem uma finalidade repreensiva, assim mediante também o juiz da polícia judiciária, que tem por finalidade também manter, fiscalizar de alguma forma o executivo, né, e, consequentemente, fazer o seu papel em relação à sua própria finalidade. Então, são contextos de atmosfera que divergem da própria população, que não criam as leis e sofrem influência diretamente dela, dos agentes que a representam sobre essas vertentes, bem como também daqueles que ocupam o papel de pessoas que não abraçam uma situação em outra e, de alguma forma, estão investidos, por exemplo, na criminalidade, em outros fatores que, de alguma forma, está ligado ao mercado negro. E a população que geralmente é utilizada para empossar democraticamente tais autoridades ou pessoas que por meio dela venham empossá-las, nem sempre criam as leis ou participam diretamente das leis. Essas leis são criadas por quem é empossado por essas autoridades de forma diretamente, politicamente. Então, quer dizer, são contextos que mostram que quando não somos sujeito, nós somos autoridade. Por exemplo, João, um exemplo só, João e Paulo. Paulo é autoridade na casa dele. Se João estiver na casa de Paulo, João é o quê? Sujeito. É isso? E se for o contrário, João é autoridade na casa dele. Se Paulo estiver na casa de João, quem é o sujeito? Paulo. Por quê? Porque João é autoridade. Porque Deus deu essa autoridade para ele, não é por causa da lei. Porque muitas vezes a gente quer nortear a nossa fé mediante aquilo que as religiões, as pessoas criam
para poder sujeitar o seu semelhante por meio de vínculos em que ele quer tirar de você a personalidade, o livre-arbítrio e atribuir-se de certas posturas sociais que vai favorecer um terceiro sob a imagem pública de um agente, mediante uma controvérsia ou um agravo, que tende a, por exemplo, tirar de você a propriedade de um caráter de espírito formado em Deus. É a lei usada de forma incoerente, né? Por isso que Paulo fala que aniquilamos a lei por causa da fé, de maneira alguma estabelecemos a lei. Por quê? Porque a fé é o base, é o fundamento. Então, o que a gente tem que entender hoje em dia? Que quando Deus se sujeita à humanidade, quando Deus se sujeita ao homem e fala porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ele está justamente se sujeitando aquelas virtudes as quais ele investiu no homem quando ele fez o homem à sua imagem e semelhança e colocou ele no jardim do Éden para lavrar, para cuidar da terra e para dominar sobre tudo que estava sobre a autoridade divina, da palavra divina, né? A atribuir ao homem esse poder de fazê-lo, antes mesmo do homem pecar. Então Deus ele não faz as coisas sem ter uma razão, sem ter um juízo. Tanto que ele representa o juízo em Cristo, e Cristo é o advogado desse juízo, que de alguma forma se define pela santidade do Espírito Santo. Então, a gente como cristão, ou pessoas de forma genérica, não vai achar uma pessoa que nos representa, né? Diante de nenhuma vertente política, de nenhuma vertente religiosa. Por quê? Porque para haver representatividade de quem quer que seja, tem que haver o princípio que traz a sanidade da razão pela qual, né, nos submetemos a ela. E quando submetemos essa razão, nós somos autoridade sobre ela, porque não há autoridade que não está sujeita a uma razão. E não há pessoa sujeita a uma razão de uma autoridade que de alguma forma não se defina em si mesmo mediante aquilo que ela se faz sóbria, em razão de se colocar em seu lugar em determinado contexto social. É igual diz anteriormente a respeito das duas pessoas que eu tomei por simbologia, Paulo e João. Ou seja, se Paulo está na casa dele e João vai o visitar, por mais que ele tenha o mesmo nível de conhecimento de razão, né? Vamos dizer assim, João é autoridade na casa dele e Paulo é sujeito. Se for o contrário, é a mesma coisa. Não é isso? Por quê? Porque os contextos estão relacionados ao seu ambiente. Você não vai ver, por exemplo, uma pessoa querendo, por exemplo, um agente militar querendo que um policial civil age em conformidade com o cenário, com a atmosfera, né, dele, dentro do contexto militar dele. Por quê? Porque ele não é um policial civil, não é um agente militar. Ele está ali preocupado com a civilização, uma forma de civilizar o povo, de organizar a sociedade, né, e de forma a repreender. E já o policial militar está ligado à questão de ostentação. Por isso que eles falam, a polícia é ostensiva, porque está ali para manter o ordenamento jurídico do Estado, manter a ordem sobre outras esferas que de alguma forma está coordenada em escalões superiores, mas não tira, por exemplo, o vínculo de estar todos sujeitos à lei, né? Ainda que em contextos, né, algumas autoridades tenham influência maior por questão de hierarquia, não é isso? Mas em determinado escalão as atividades se comparam. Por quê? Porque simplesmente tem que haver aquele entendimento, né, indiferente de qual entidade seja, de qual vínculo seja, para que haja também um espírito coordenado de forma independente, né, entre as entidades, para que haja também um juízo, ou a fluência do juízo, né, para que o juízo possa fluir. Mas as pessoas hoje em dia elas vão ver, sim, por dois fatores, né? A população não tem conhecimento disso, porque a população não cria a lei. E muitas das vezes nós, como cristãos, queremos que pessoas nos representem dentro do meio cristão, quando nós vamos ver dentro da própria palavra. Eu costumo pegar mesmo, inclusive eu gosto muito de pegar como exemplo a história da figueira e a história do barco. A história da figueira e do barco, por quê? Porque a história do barco, né, entre os personagens bíblicos que falam sobre os cenótipos, né, sobre os cristãos, os discípulos de Jesus Cristo que retrataram a sua vida cotidiana, né, no período do seu ministério terreno, ele fala do que Jesus, em relação ao barco, ele estava sobre as águas e veio até os discípulos, e acalmou a tempestade e entrou no barco. Outra versão já fala que Jesus estava sobre a praia e depois veio andando sobre as águas. E outra versão de outro discípulo já fala que, já retrata que Pedro pediu para ter com Jesus. E a gente vai ver que, em um contexto desse cenótipo ou não, vai ver que nem todos os discípulos retratam os mesmos assuntos de forma integral, mas eles não deixam de estar certo, porque se a gente for ver o que Jesus fala no capítulo 17
de João, não é isso? De João o Evangelho, né? Ele vai dizer da seguinte forma, vou até buscar aqui para a gente poder ter uma melhor compreensão sobre o que eu estou falando, para nortear a mente da gente em relação ao se fazer representado por alguém. Porque o se fazer representado por alguém não quer dizer que essa pessoa vai ser íntegra em relação a você. Sabe por quê? Porque o ser humano, primeiro, ele é agente autônomo e independente. Ele age por inteligência própria. E pelo fato de ser autônomo e independente, ele não vai se submeter a todo um contexto em que ele vai me agradar 100% ou agradar 100% a outro. Porque Deus não vem tirar da gente o livre-arbítrio. Não é isso? Ele vem trazer liberdade. A prova diz que em João 8, 32 a 36, você vai ver lá. Se pois o filho do libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus chega a dizer, olha, o escravo não fica para sempre em casa, o filho fica. Se pois o filho os libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, o filho que escraviza, ele não é liberto, ele é escravo. Ou seja, o filho livre é o que liberta. Né? Em Apocalipse 13, o João apóstolo ele chega a dizer também um conceito semelhante a esse, que diz assim, aquele que mata, né? Importa que também seja morto. Aquele que leva em cativeiro, importa que tem cativeiro também ele seja levado. Então, quer dizer, você representa, você é vítima daquilo que você se sujeita. Não é? Porque para Deus, para o Espírito Santo que é o conselheiro, tudo é santo. Tudo é santo. O diabo ele é santo. O mal ele é santo. Você não vai ver um mentiroso falando verdade. Né? Porque por isso que o diabo já chama transgressor. Ele é o contrário, ele é adversário. Tudo que você fala sim, ele fala não. Tudo que é de Deus, ele fala que é dele. Então, quer dizer, e a carne, como ela é fraca para todos os lados que é influenciado pelo Espírito, né, mediante o sagrado ou profano, ou propriamente o humano, porque o ser humano também ele consegue favorecer-se sob um caráter em que ele engana os semelhantes, tentando inclusive se passar por Deus, porque manipula a lei, provoca o seu semelhante no extrajudicial, em seus instintos, em sua natureza humana, para poder tomar parte em sua privacidade íntima e trazer para um social externo algo que na prática não é da autoridade dele, nem do poder dele, e homem algum estaria institulando democraticamente a autoridade, seja quem for, para criar leis ou ofícios para se controlar ou se impedir naquilo que de alguma forma está no poder dele, na autoridade dele, cuja natureza o investe da mesma propriedade que o seu semelhante, ou seja, lei alguma vai colocar pessoas com características diferentes, ainda que tendo objeto de imparcialidade ele seja parte de um todo, mas dentro de contexto em que ele é agravado, a ação dele pode ser a mesma de qualquer outro, e o fato de um não agir igual por questão das pessoas mudar a natureza judicial, né, que compreende a defesa de determinado agente público ou de advogado ou advertência social que a controla, não faz com que isso seja uma constante. Não é isso? Porque as pessoas hoje em dia elas conseguem ser hipócritas. Elas se enganam os demais e acham que está se passando por Deus ou por super-homens. E não são, estão defendendo salário e função e certamente cumprindo com o papel daqueles que de alguma forma privilegiam as classes e os governos que competem a eles por questão de influência política e social, inclusive restringe pessoas sobre formação cultural, né, do conhecimento científico, justamente para quê? Para que eles continuem sob determinado escalão da nata dos governos. E a gente sabe que isso é jogada suja, o tempo todo sempre foi jogada suja. Não tem ninguém com esse caráter todo. Eu falo isso por quê? Porque eu já prestei vários concursos públicos e tinha certeza que naquelas provas que eu estava fazendo eu estava certo. E nem por isso eu fui chamado, nem por isso eu participei. Prova diz que, para a glória de Jesus, a gente, se não fosse a minha família, minha mãe, eu estaria passando mais dificuldade do que aparentemente o adversário ou o inimigo já tem tentado de alguma forma, mostrar a sua mídia imperiosa de forma oculta e secreta, seja sinalizando a minha vida por meio de um CPF ou identidade, coisa que a gente sabe que é uma realidade e é uma verdade, quer dizer, é uma hipocrisia. As pessoas tentam se passar por Deus e outros dentro da igreja muitas vezes quer que cantor ou fulano de tal represente ele dentro da vertente política ou religiosa em que nem o próprio Cristo, né, dizendo-se muitas vezes mediante a própria cultura que diz respeito a ele, foi representado pelo povo de Israel. Não é? Porque quando o sacerdócio, por exemplo, representava o povo, ele era respeitado. Samuel mesmo é um exemplo disso. Samuel, na Bíblia, quando as casas paternas de Israel via Samuel, eles já temiam. Eles já perguntavam, você vem para o mal ou vem para o bem? Tanto que o profeta era respeitado. Jesus, como filho de Deus, né, é exemplo do cumprimento da palavra, não foi recebido pelos seus. E aí? Você quer que homem ainda continue te representando? Então entenda duas coisas. Quem representa Cristo na terra é o Espírito Santo de Deus.
E quem intercede pelo homem diante do Pai é o próprio Espírito Santo de Deus, porque o Filho já está lá, como sumo sacerdote, o qual sujeitou todas as coisas. Então esse negócio de cristão vir, ou pessoas vir querer ser representado por homem, sem ter uma base de sanidade que faça com que ele tenha propriedade para ligar no céu ou ligar na terra algo que ele esteja de acordo, ou seja, isso não tem base bíblica. Não tem base bíblica que justifique isso. Não é isso? E se a gente pega a palavra de Deus para poder fazer um exame coeso dela, a gente vai ver lá que o homem não tem condição, nem o cristão tem condição de pregar certas situações em que ele quer sujeitar o seu semelhante de forma totalitária e arbitrária, como se ele fosse a pessoa mais certa do mundo e investido de razão. Prova disso, a própria cultura israelita teria morrido junto com o seu Deus se Jesus Cristo não ressuscitasse. Então entende que o papel fundamental da salvação e os atributos finais dela, que justifica que Jesus é a verdade, é o caminho e a vida, é o fato de ter ressuscitado pelo Pai ao terceiro dia. Porque se não ressuscitasse também, seríamos como historiadores, né, que viesse, por exemplo, falar de Enoque ou falar de Elias que subiu ao céu. E isso faria diferença para qualquer um de nós que continuamos vivendo sobre a terra, sob um ciclo de dependência com a humanidade, na razão de gerir recursos, governo, políticas que venham ser verdadeiramente úteis para a humanidade, o crescimento dela, o socorro dela e o amparo dela, não faria diferença nenhuma. Então, o que nos faz ser amparado por Cristo é a verdade de ter ressuscitado, e não a propriedade de se enganar ou criar engodos para poder passar para a posteridade a dignidade, a razão de uma pessoa que precisava ser respeitada e alguém quis pegar ela tomar ela por Cristo, né? Pegar ela para Cristo para poder levar os pecados de fulano ou de cicrano ou garantir privilégio de grupo, de alguma forma esteja manipulando não só o ofício público de entidade ou agente para poder fazer aquela pessoa estar mal, porque o princípio ativo, né, que levou ela, por exemplo, a culpar determinada pessoa sobre o ofício, não foi muitas das vezes não está relacionado diretamente à máscara que ela está, de forma hipócrita, construída em torno de uma pessoa que, dada a circunstância, pode estar sendo provocada em sua intimidade, em sua liberdade, daquilo que traz sanidade para ela, para poder fazer defesa de um terceiro, mediante a imagem de uma mulher que muitas vezes foi violada em sua dignidade, por uma outra pessoa, e alguém promoveu por meio da igreja ou por meio do fator um casamento forjado ali, e consequentemente ainda criou uma lei para embasar justamente a defesa do primeiro, que deveria ser penalizado, convergindo o juízo sobre outras características que, na verdade, dentro do lar você não deveria dar dando satisfação para quem quer que seja, porque ele não vai deixar de ser homem, e para ele ser homem de verdade na unidade, com autoridade dentro da casa dele, em relação à mulher. A não ser que a mulher tenha um contrato de procriação com o Estado, e esse Estado tenha justamente procriação também com o homem, para ser inclusive touro reprodutor, para garantir não só soldo para a entidade militar dele, mas também prostituta para os seus prostíbulos, para satisfazer esse soldo. E, consequentemente, a mídia pública de caráter imperioso e cultural de pessoas que de alguma forma estão controlando não só a legislação, mas também as igrejas. E também se privilegiando da forma que eles querem, usando de refil, por exemplo, o outro que é de outra etimologia ou raça, porque é mais fácil ele levar ele na conversa e colocar um outro com escudo garantidor dessa falsa existência política, social ou moralidade, e se passar por Deus, ou criar pessoas que ainda dá razão de defender salário e função, vai agir por meio da controvérsia e do agravo feito àquela pessoa, né, sendo advocacionado de forma tendenciosa no que compete à defesa daqueles que estão usando como escudo a impunidade, usando como escudo a corrupção e o falso sentimentalismo do homem criado pelo falso afetivo dessas entidades ou dessas pessoas que de alguma forma simplesmente estão defendendo salário e função, ou acreditando que na razão de se defender salário e função, tais agente se dê ao juízo dos seus trabalhos, né? Uma vez que pode se sentir, eu costumo dizer, heroizado, né? Por simplesmente agir que está agindo sobre a razão e a legalidade dela, ou evocação de estrito poder legal. E dentro da casa, na qualidade de pai ou de homem, é o homem que deve exercer a sua autoridade em unidade com a sua mulher. E ali faz com que qualquer outro homem de fora seja sujeito, né? Porque nenhum ser humano exerce um relacionamento, passa a desenvolver um relacionamento por causa daquilo que firmou em ofício, no cartório com a igreja, porque ele está de acordo com a mulher dele. Ele não está casando para satisfazer mídia de privilégio, por questão étnica, política, religiosa, com efeitos de procriação ou de garantia, em que as pessoas sabem que na limitação do homem sobre a matéria é o ciclo de dependência dela é na terra, e quer simplesmente
jogar para a posteridade. Por quê? Porque é mais fácil ele explorar os seus filhos, que amanhã vão ter menos mentalidade da realidade do que os pais. Por quê? Porque não quer respeitar os pais. É a mesma coisa a questão daqueles patrões, né, que falam que se o profissional ou funcionário não estiver adequado com os interesses da empresa ou não estiver satisfeito com o salário, a fila lá fora está cheia, porque tem mais pessoas e mais opções. Então, simplesmente, a humanidade está sendo explorada sob vínculo daquilo que a própria psicologia humana está sendo manipulada. Não é? Por quê? Porque é um abuso de autoridade. É mais fácil você, por exemplo, proteger, por exemplo, a mulher que pode procriar e manter um ciclo de vida sobre a Terra, não só em prejuízo da dignidade moral do marido, na interferência de um terceiro lá fora, que acha ser da liberdade dele interferir na relação dele por aval dela ou pela necessidade dela também, pelo fato do marido passar dificuldade, do que ele ser respeitado. Então a gente tem que entender que nós não estamos mexendo com pessoas que têm o nosso bem, não. É que é manter um vínculo de poder e de mídia imperiosa que mantém eles sob privilégios. Não é isso? E ele simplesmente quer criar métodos que consubstanciem essa defesa mediante a religião, mediante a política defasada do nosso Estado e das leis de ação que são criadas de forma tendenciosa de acordo com o crescimento intelectual e da visão pública da própria população. E pessoas são ali como agentes justamente para poder atuar de forma ostensiva, para ostentar, e repreensiva para aquilo que de alguma forma o juízo já está corrompido mediante a certa legislação que está sendo velada por certas esferas, né, dentro do judiciário, seja mediante aos governos federais dos estados ou até mesmo da nação, ou dos vínculos que de alguma forma estão sendo corrompidos de forma genérica, né, em proteção de grupos que se acham mais investidos de característica humana ou divina, mediante aquilo que defende por sagrado e por profano. Mas Jesus Cristo, quando ele mostra para a gente a sua qualidade de Deus, de intermediário, no capítulo 17 de João, ele chega a dizer da seguinte forma, ó, tá aqui, Jesus falando a respeito daqueles que o Pai deu a ele, né? No capítulo 17 de João, do versículo 3, eu vou colocar do versículo 1 em diante. E Jesus falou assim, levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu me os destes, e guardaram a tua palavra. Agora tu tens conhecido que agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviastes. Isso é Jesus falando. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e todas as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Agora vou para ti e digo isso no mundo, para que tenham a minha vida, para que tenham a vida eterna, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhes a palavra e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que livres do mal. Então, quer dizer, não tem esse conhecimento em que você procurar ser representado por alguém na Terra, seja mediante uma igreja, uma denominação ou outra. Porque a igreja e denominação está ligada a chamado. E chamado, se a gente for voltar no capítulo 15 de João, ele se estabelece pela vontade de Deus em Cristo. Não é isso? Então não vai ter essa representatividade dominacional, vamos dizer assim, né? Dominacional, em que as pessoas vão te representar em vertente alguma. Elas são livres. Não é isso? E se a gente passar pelo princípio da figueira, né, da relação
da figueira, quanto à visão de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, você vai ver que tem umas características diferenciadas conforme ao meio que cada discípulo desenvolveu a sua visão. Pode dizer sim, o que pode ser visto. Assim como também o barco. Tem gente que viu Jesus já em cima da água. Tem pessoas que nem viu Pedro ir até Jesus, porque se ele não relatou e não viu. Porque a intenção nossa é transmitir aquilo que nós vemos. E nenhum deles se perdeu. Por quê? Exceto o filho da perdição, que foi Judas, né? Que se deixou vender pelo dinheiro e vendeu a Cristo também. E tem um detalhe: se compararmos aquilo que o mundo aí fora diz, ou o próprio meio cristão diz que pobre é o diabo, não é isso? E se formos observar a palavra, Jesus chega a dizer para Pedro que é o seguinte: quando Pedro fala assim, mestre, eis que deixamos tudo e o seguimos, que teremos em troca? Ele fala assim, aquele que deixar pai ou mãe ou irmãos, de forma genérica, né? Em meu nome, em razão do reino, terá tanto nessa vida quanto na próxima vida, a vida eterna. Não é isso? E o próprio Jesus fala, bem-aventurado dos pobres, que deles são o reino do céu. Então você quer dizer que o diabo está no céu porque o pobre é o diabo? Não é? Então a gente vê que tem contextos em que as pessoas assumem certo relacionamento com Deus, inclusive negando coisas que na prática nós não temos nada mesmo, não. Quem tem é Deus. E tudo que temos fica aí. Seja muito ou pouco, seja você fica estando rico ou sendo pobre. Certo? Então nós em si, o homem em si tem a característica pobre. Quem é rico para conosco é Deus, que nos dá a tua graça, a tua infinita misericórdia e nos cobre com o teu amor. Né? E que verdadeiramente nos representa diante da sociedade, quando verdadeiramente vivemos ele em nós. Não é isso? Porque dentro de contextos, muitas das vezes entendemos que, pelo fato do homem ser totalitário, ser arbitrário, ele começa a investir em um caráter desapropriado para ele. E amanhã ele quer sujeitar pessoas sob uma autoridade que não compete a ele. Compete a Cristo. E para ele poder estar sob uma atmosfera ou uma cobertura espiritual mediante a lei ou ofício, ele tem que ter a mesma sanidade, a mesma razão interpretativa em que o outro também esteja de acordo para que Cristo se faça presente. Não é isso? Em Mateus 18, o Senhor Jesus ele é muito objetivo em falar sobre essas coisas. Ou seja, Deus ele não vem se deixar escarnecer. E o nome de Jesus não pode ser tomado em vão. Porque o Espírito Santo ele não vai permitir que isso aconteça por dois fatores. Qual que é o papel do Espírito Santo? É conselho. Ele vem ensinar as coisas, nos fazer lembrar das coisas que Cristo nos ensinou mediante a palavra e também anunciar as coisas vindouras. E convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Justamente por quê? Do pecado, porque não creram no Filho de Deus. Não é isso? Da justiça, porque o Filho de Deus veio e voltou para o Pai, e o próprio Filho fala, não o veremos mais. Por quê? Porque se Deus é Espírito, é necessário que aqueles que o adoram, adorem Espírito em verdade. E se compararmos isso diante da psicologia humana, mediante a verdade da palavra, que nos traz a realidade do reino, a gente começa a entender até porque o Apocalipse chega a dizer que a cidade celestial, a Nova Jerusalém que vem de cima, não tinha templo. Porque o templo é você. E se você está coberto pelo Espírito, você está sendo visto? Certamente não, né? Diferente se você é branco, se você é preto, você... Porque até o branco você pode ver. Ele pode ser branco do olho azul, do olho verde. Ele vai ser visto. Ainda o negro, você colocar nas trevas, no escuro, você consegue ver o vulto dele com um pequeno lápis de luz. Ou ainda que seja o vermelho, diante da porção da terra, seja o que for, de uma fruta, um amarelo diante de uma fruta madura, considerando as frutas que amadurecem, e tendo a cor amarela como pressuposto de determinação da sua condição de maturecimento, você vai ver que ele consegue se destacar. Então, quer dizer, o espírito não, ele é invisível. Então, se você está no meio do espírito, a tendência é você ficar oculto. Mas, e a santidade? Ela está relacionada à homogeneidade da razão, ou do pensamento, ou do perfil, ou da fé. Se as pessoas não têm isso, então elas não vão ser imparciais. Por quê? Porque para você ser imparcial, você tem que ter parte. E essa parte faz com que todos vejam da mesma forma, para que o Pai venha ligar no céu aquilo que você esteja de acordo com o seu semelhante, ou seu semelhante esteja de acordo com você. Porque Deus não se deixa escarnecer. Deus não chamou a igreja para poder estabelecer caráteres duvidosos de seres humanos que, por necessidade de comer, de vestir ou de beber, vai comer a lã das ovelhas, alegando que está representando o reino. Ou fazendo com que as denominações
sejam sujeitas à sua denominação porque ele acha que ele tem um chamado exclusivo com Deus. Se tivesse esse chamado exclusivo, o próprio povo de Israel, o próprio judaísmo, não seria responsável pela crucificação de Cristo, a qual entregou a Pilatos, inclusive alegando que não competiria ele fazer mal a pessoa alguma, porque eles queriam se passar por santo diante daquilo que eles estavam provocando pessoas. E falar de judaísmo, você está falando de quê? De cultura. Não é isso? E o próprio judaísmo foi que crucificou Jesus. A gestão, o próprio Filho manifestado, que deveria de ser o quê? O salvador deles. E se ele não reconheceu o Pai no Filho, ou o Filho no Pai, como que ele vai dizer para mim que o reino que levou a crucificar a Cristo, que imperava na época, qual Jesus falou assim, eis que o pé das trevas operam, né? Ele estaria sendo o mesmo reino de Deus, estava com o mesmo vínculo com o reino de Deus? Não seria, porque o próprio Jesus fala, o reino dividido contra si mesmo ele é devastado, né? Se demônio, se Beelzebul expulsa Beelzebul, então o reino é devastado. Não é isso? Quando eles falam que ele expulsava demônios ou curava, senão pelo príncipe do inferno. Então, quer dizer, o juízo de Deus sobre o homem ele é um só. Então não adianta a gente pregar a cultura em defesa de uma relação fantasiada pela cultura, pela religião de um terceiro, que na prática vai contra si mesmo. Então a Bíblia, eu costumo dizer, ela tem vida em si mesma. Ela mostra a verdade para você crescer e desenvolver como um referencial de pessoa constituída pela verdade, pelo forcejar pela palavra, pelo reino que primeiramente deve habitar você, habitar a mim, para que vamos nos estabelecer como igreja. E isso não é sem buscar, não é sem santificar pela palavra. Voltando lá no capítulo 17 de João, versículo 17, a gente vai ver, Pai, santificai-os na verdade. Jesus falando, né? A tua palavra é verdade. Não é isso? Ou seja, a verdade que nos santifica é a palavra. Ela vai ter histórias que vai contar sobre Samuel, sobre a lei, sobre os profetas, sobre o governo, sobre o reino, sim. E nós vamos nos prover, nos sorver o máximo possível de conhecimento disso para poder agregar isso ao nosso estado de espírito e, consequentemente, a uma cultura que verdadeiramente representa Deus em nossas vidas e faz com que este Deus faça próximo o caminho das nossas gerações. Porque esse Deus é que nos enriquece. Porque a carne, ela é pobre. O cara pode ter o dinheiro que for no banco, ele pode extrair o ouro que for sobre a terra, que ele continua sendo pobre, ele vai morrer um dia e vai ficar aí. E amanhã o pó dele vai ser diferente do seu, quando ele for cremado, por exemplo, né, num velório, ou for enterrado e for decomposto pela terra. É a mesma coisa, diferente vai ser o DNA dele. Mas DNA não faz um homem diferente do outro. É isso? Até porque é fadado ao homem, inclusive o que crê em Cristo, fazer as obras que Cristo faz e fazer maiores que essa. Então, quer dizer, ele não vai estar limitado nem a si mesmo, porque o próprio Cristo não se limitou a si mesmo. Por que você vai querer limitar o seu semelhante mediante um espírito totalitário, arbitrário, julgando ser alguma coisa que você não é? Você está sendo hipócrita. Então, que Deus repreenda esse espírito de hipocrisia em nome de Jesus e traga a justiça diante daquilo que você pode ver as coisas com seus próprios olhos, mediante um Deus que cuida de você no particular e individual, assim como ele cuida do outro. Que ele não faz acepção de pessoas, mas ele faz asepsia. E essa asepsia está ligada ao seu estado de espírito, de comportamento, de conduta, que define o seu caráter diante de Deus, define o caráter de Deus para você, inclusive na razão de você emanar esse caráter sobre a sua geração e consubstanciar a sua fé até um limite em que você vai viver ali, né, e se alimentar disso, porque Cristo vive pelo Pai, então aquele que se alimenta de Cristo deverá viver também por Cristo. Até o limite que sua peregrinação na terra, né, permanecer. Depois dali isso vai ser passado o quê? Para a geração dos seus filhos ou das pessoas que de alguma forma teve influência diretamente com você. E hoje as pessoas querem aplacar isso porque elas querem dizer que elas têm virtudes especiais em que as demais não têm. Quando ela geralmente uma entidade privativa ou de grupo alega que todos somos iguais perante a lei, direitos e obrigações, né, sem discriminação racial, isso, aquilo. Mas se você depende de um interesse privado, de uma faculdade, para você ter o curso que você quer e o Estado não garante isso, então o Estado está garantindo isso para a faculdade, interesse privado. Ela não está ligada ao interesse particular de grupo. Então já não é o Estado, é alguém usando o Estado para escravizar você sob o interesse privativo, que de alguma forma vai qualificar o Estado sob o interesse de favorecer eles, e não você, que de alguma forma é excluído pelo Estado mediante o status que eles criam por trás do próprio Estado para poder favorecer os grupos que melhor favorecem eles. Então, quer dizer que as pessoas estão criando deuses e pessoas com virtude específica com base naquilo que ele aliena, não só aliena, mas restringe você aquilo que eles é incoerente com aquilo que eles mesmo pregam por verdade.
Aí a gente fica entrando em brigas, que não vai chegar em lugar nenhum, né? Que a razão pela qual ela se estabelece é favorecer aqueles que são, de alguma forma, psicologicamente já testados como quem vai aceitar a imposição escravista ou imperiosa, ou não vai ter nenhum sentimentalismo nem valor a ser defeso, né, pelos seus, ou pela sua cultura, ou pela sua política, ou pelo seu porque são inclusive até partidário. Porque por exemplo, uma associação ela é partidária, é porque de alguma forma ela precisa de assistir a todos. Mas ela não é sem partido, porque senão ela não seria associação. Ela tem um princípio que define a parte ou objeto dela ser imparcial. Assim como a impessoalidade é definida por uma pessoa que a evoca. Ela não existe do nada, né? Sem chamar razão aquilo que faz você identificado com ela, ou você se identifica no seu semelhante. Porque senão Deus não teria como amar o mundo como a si mesmo. Ó, amar o mundo de tal maneira, né? Por quê? Porque não teria parte de um espírito formado por Deus. E também o que Paulo teria dito também em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, se eu não me engano, né? Vou até buscar aqui depois. É 2 Coríntios capítulo 5. O que Paulo falou lá não seria verdade, que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo, não atribuindo pecado ao mundo. Amém? Então, quer dizer, por que Deus fez isso? Porque ele fez o ser autônomo e independente. As pessoas querem te bitolar com a ideia fixa, ser totalitário, ser arbitrário, e achar que é o seguinte, você tem que sujeitar tudo que ele pensa que está certo. E ele acaba criando um ciclo de dependência comercial, em que quer criar indivíduos com valores inferiores a eles. Por quê? Porque os privilégios que é dado a uma sociedade de classe ou de governo não é dado a outra sociedade. Aí quer falar que é Deus, não é Deus e nem é homem, que é o homem que prejudica o seu semelhante e não se vê na mesma condição em amar o seu próximo como a si mesmo e está longe de Deus, inclusive evangélicos, católicos, apostólicos, romanos, brasileiros, japoneses, americanos, alemães. O que ele acha que ele é na vida? Não é? Ele não vai deixar ser homem? Não vai. Pode ter potencial bélico que for. Ele pode agregar valores, grupo, pessoas ao redor dele, o que ele quiser na vida. Ele é homem comedor de feijão, morre igual qualquer outro ser humano sobre a terra. Simplesmente ele engana você. Ou está enganado e alimentando o seu ego mediante aquilo que criou uma cobertura na vida dele. Porque ele se sujeitou a princípios que na prática fez ele escravo. E ele está escravizando pessoas que de alguma forma não é membro do corpo dele, porque certamente são pessoas que são usadas para fazer a pior parte. A pior parte na asepsia do seu corpo é aquela que pega o papel higiênico. Não é? Não é aquela, por exemplo, que ele geralmente vai pegar no garfo de ouro, manjar e vai comer. É aquela que ele quer usar para poder limpar a sujeira dele. Então são pessoas descaradas, não tem caráter, não tem personalidade, não tem dignidade. Está ferindo você em sua moralidade para poder manter a falsa moral dele. Certo? São indivíduos que têm o disparate de apresentar a sua carinha de se condecorar com vários tipos de certificações e dizer que é formado nisso, formado naquilo outro. É como se ele formasse a advocacia para poder promover a bandidagem. Tem pessoas com mais dignidade, por exemplo, na favela ou nos guetos, que geralmente elas vão ser, né? Elas costumam ser mais solidárias com as famílias ali e elas não vão ser vistas pelas autoridades públicas que fizeram pela lei ou que vivem da lei, da mesma forma que um político, por exemplo, é visto. Prova disso que a gente está vivendo na nossa realidade aí hoje. Pessoas que têm histórico marcante na sociedade, mediante aquilo que seria a carta magna do nosso Estado, que deveria estar sob a cobertura de todas as entidades, inclusive da própria população, querendo ser eleito, mídias, imprensa defendendo. E você vai ver onde é que está o juízo. O que tem juízo, por exemplo, para essas pessoas, a razão de favorecê-los diante do espírito democrático e aqueles que geralmente são mortos na favela porque não tem outro recurso, vai, por exemplo, o tráfico de droga, vai prostituição ou são mortos pela polícia. O que faz, por exemplo, o policial defender o partido ou bandido que está sobre alguma esfera política partidária, né? Levando a população à lábia para poder governar e pegar e matar, por exemplo, um cidadão que ele não teve outro caminho, não teve educação, não teve saúde, não é porque não quis. Talvez ele tenha virtude, tem conhecimento, porque a razão e o desenvolvimento intelectual do ser humano está adstrita ao querer dele. Por mais que seja disponível pelo Estado, pelo interesse privado, é você que faz você conquistar e galgar seus passos. Agora, se você galga seus passos, igual já aconteceu comigo várias vezes,
Passar no concurso público e falar que eu não passei, eu ver que eu estou dentro do regulamento, quer dizer, isso é abuso de autoridade, abuso de poder, discriminação racial, de status financeiro, improbidade administrativa. Você vai falar com uma pessoa dessa e vai falar o seguinte: o que você é? Eu não preciso ser coisa alguma para falar de você, da minha liberdade de expressão, porque a minha liberdade de expressão, tanto na razão de eu ver, de eu falar, de eu cheirar, de eu ouvir, não vem da sua lei. Você pode ser o juiz, o magistrado, você que for na vida, estudar em qualquer faculdade das melhores do mundo. A humanidade não é propriedade sua. Nem de sua forma de advocacionar, nem defender segmento de classe, nem governo, seja meio de formação acadêmica, ou qualquer outra coisa que você crie de forma correlacionada com a sua classe social. E quer explorar as demais pessoas como árabe de gestão pública sua, de promover a sua hipocrisia política, religiosa, social e judicial. Porque para você, para mim, Eduardo, você é um bandido. Certo? E se achar que eu estou errado, eu moro no bairro Jardim das Castanheiras, município de Sabará, em Minas Gerais. Serve para você poder vir cá, me identificar e mostrar para mim que você é o homem, que super-homem que você acha que é. Que para mim você não é. Certo? Então fique sabendo disso. Então, quer dizer, a gente vê que são pessoas que acham que está mexendo com o moleque. E não está mexendo com o moleque. Simplesmente está criando uma base que quer ferir sua dignidade, a sua estrutura psicológica, e na razão de você agir, ele potencializar a defesa dele. Certo? Com meio de controvérsia, com meio de agravo. E achar que ele é o santão, ou o supersão. Ele não é, não. Ele não é. Porque ele, se um político que representa um partido está na ponta do iceberg, abaixo tem um corpo maior que está ali, relacionado a várias outras estruturas ligadas ao ordenamento jurídico dos governos. Entidade, função, classe e hierarquia. E a população pobre geralmente se vê manipulada por esses falsos indivíduos, que de alguma forma acha que é Deus. Né? E a igreja vai apoiar? Porque vai falar, não me representa. Quem representa a igreja é Jesus Cristo. E quem representa Cristo é o Espírito Santo. Se você tem sanidade suficiente para definir isso, então você sabe onde é que você está pisando. Certo? E não é salário, nem função, nem hierarquia, ou valentia de homem que faz um mais homem que o outro, não. Porque o homem de verdade não precisa de unha para se defender, não. Ele é homem, seja armado ou desarmado, com dinheiro ou sem dinheiro. A razão que define ele como homem não tem que justificar ele como subproduto ou subespécie de outro. Porque onde o homem não é sujeito, ele é autoridade. E eu sou autoridade na minha casa e sou homem para isso. Certo? E isso não vem da lei, vem da fé. Porque é a fé que gera a lei. Se você não aprendeu a respeitar isso, então você está usando a lei para poder se passar por Deus. E super-herói, você não é herói. Tá bom? Então fique no seu lugar, se você estiver no lugar. Porque com certeza, com base nas coisas que eu tenho falado aqui, nem lugar você tem. Nem na sua mente, nem na mente do outro. Simplesmente está enganando a si mesmo. Porque tem pessoas que se alimentam do seu engano e acaba servindo de membro de um corpo social em que vai pegar apenas do papel para se limpar depois que entrar no sanitário. Mas na hora da mesa, do manjar, ele não vai estar lá com você. Exceto para aquilo que você acha que é um governo semelhante a Davi. E que pega a palavra para dizer assim, põe uma mesa perante os meus adversários, o meu cálice transborda, quer dizer, para poder se aparecer. Certo? E sem a misericórdia, sem o caráter que você está preparando essa mesa para dizer o seguinte aqui, vocês acharam que eu estava errado, mas eu não estava errado. Não é a mesma coisa que se aplica a Cristo quando ele fala assim, odiaram-me sem causa. Não é? Porque quando fala que eu me odiaram sem causa, está querendo dizer que a ignorância do homem levou a pensar coisas em que a própria carne, né, faz com que ele não só crucifique o seu semelhante, pelo que Jesus fala diante da cruz, né? Pai, perdoa o que faz, que não sabe, perdoa eles, Pai, porque não sabe o que faz. Porque são pessoas que estão aí promovendo a controvérsia e a advocacia tendenciosa e achando que é herói. Você é herói de quê? Você nunca foi homem na vida. Você fala a verdade. Simplesmente você está me brincando com a dignidade do outro, explorando a pobreza, a miséria, né? A condição que as pessoas geralmente atribuem a determinada sujeição, né? De uma autoridade que na prática não tem identidade em si mesma. Porque ela está mantendo um ciclo de dependência com a imoralidade. E quer achar que é Deus que está representando Deus. Não está representando Deus. Porque se como homem você quer que as pessoas representem você naquilo que ela é limitada igual você, então você não está preocupado em servir a Cristo. Porque a verdade te dá homogeneidade sobre o caráter de Cristo. E Ele é misericordioso. E Ele não vai permitir com que você seja imprudente. Muito pelo contrário, a Bíblia fala, Jesus fala, seja prudente como a serpente e simples como a pomba. E para aqueles que estão sobrecarregados, o próprio Jesus fala, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e encontrarei descanso para vossas almas. Certo? Então você está precisando de viver aquilo que verdadeiramente coloca-se na condição de homem, para ser respeitado de forma semelhante, sob a mesma cobertura espiritual, onde há santidade, e onde há santidade, há sanidade, porque o que zela da santidade
do homem, de Deus, ou da santidade do caráter humano, é a própria sanidade, porque a sanidade é que define o equilíbrio racional para a sua fé. Não é o que você acha que faz na ponta do gatilho, né? Ou no colegiado de grupo. Porque no individual porque toda razão certa e justa, ela vai estar coesa e passiva de defesa diante do individual de grupo ou de colegiado dele. Então não é a quantidade de homem que vai fazer juízo quando ele não está investido de juízo, não, hein? E nem por ser maior quantidade, nem por ser menor quantidade. Porque um com Deus é muito. Um com Deus é maioria. E aí, você vai dizer que Sansão, diante de 1000 soldados com uma queixada de burro, ele venceu porque ele malhava na academia todo dia, tinha um músculo, né? Os bíceps e os tríceps bem definidos. Não é por isso, não, hein? É falta de temor a Deus, né? Falta de respeito ao seu semelhante e falta de dignidade e caráter. Essa questão das pessoas querer ser representada pelos seus semelhantes, se na prática em si mesmo não representa nada para Deus. Ou Deus não emana dele coisa alguma, porque se às vezes o profeta vigorou até João, então de lá para cá todos forcejam. E se todos forcejam, então o referencial de salvação, de comunhão com Deus é você, sou eu. Agora a forma de estarmos em comunhão é o que está relacionado diretamente ao que nós compartilhamos e defendemos sob um princípio que nos faz parte de um objeto de imparcialidade, em que você e eu sorvemos os mesmos princípios para nossas vidas e para a gestão futura, né, de filhos, de governos, de organizações políticas, sociais, públicas. É isso que define a relação do homem. Não é o que o homem geralmente quer, se deixa levar para manter mídia de influência de quem quer explorar o minério da sua nação, o petróleo da sua nação, a sua lavoura, e fazer grupismo partidário para poder definir uma democracia em que o Estado em si já não está agindo de forma imparcial e impessoal nos seus limites jurisdicionais, a nível de município, a nível de propriamente de Estado ou de nação. Porque se você tem concorrência e você quer favorecer uma concorrência ou outra pelo seu minério, então você não está tendo autonomia, não está fazendo bom uso dos seus recursos naturais, dos seus recursos humanos. E está simplesmente tendo mídia de influência com caráter político, de nação política, religiosa, mexendo com a intimidade alheia em razão de promover esse herói sobre ofício, de caráter público, de entidade e quase de pessoa ligada a ela. Então você nem homem é. Então você fala direito comigo, se for questionar a minha forma de falar de Deus. Porque se eu fosse autoridade formada em advocacia, em qualquer outra área, com certeza eu teria o caráter para poder dizer para você a mesma coisa que eu estaria falando aqui. Que o caráter de Deus não muda. Os dons e as virtudes de Deus são irrevogáveis. E você não vai apagar isso na minha vida, não. Seja você quem for. Tá? Em nome de Jesus que eu sabendo disso. Então, se nós queremos verdadeiramente ser representados por alguém, sejamos representados por Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Diferente de qual falha nós tenhamos. Né? Porque todos pecaram. Mas isso não é motivo para que venhamos desanimar e nem desistir de uma carreira que Deus colocou proposta em nós. Ou de desenvolver caráter em que pessoas amanhã vão representar sociedades melhores. Por quê? Porque todos nós somos falhos. Mas isso faz com que você se rebaixe ao pecado, porque alguém está querendo arrotar uma santidade que na prática está dependendo do seu pecado e do seu erro para poder garantir, né, vida eterna, né, àqueles que são do governo deles, não. Ou do reino deles, não. Ou seja, quer ter anistia, né, e direito de pecar, vamos dizer assim, aleatoriamente, em razão de que você seja bitolado em razão de acertar, para ele não ter motivo de fazer juízo sobre a sua fé, ou então assim, para te aplacar, para te calar. O próprio apóstolo João fala, aquele que dizer que não peca já pecou, faz Cristo mentiroso. Porque, primeiro, se aquele que é nascido de Deus não pode ficar habitualmente no pecado, então entende-se que para ter a verdade em você vai ter limites que definem seu caráter, sua personalidade e faz você defeso sobre o mesmo objeto de imparcialidade que é o semelhante, porque a lei e os profetas consistem nisso, amar o seu próximo como a si mesmo. Né? Ou seja, o que você quer que faça, você façais vós também, porque essa é a lei e os profetas. Então isso não cor, espécie, etimologia, estratégia de primeiro impacto, em que a pessoa quer criar uma terceira pessoa, um primeiro elemento para poder te provocar como segunda pessoa e ter um terceiro como testemunha para poder potencializar ele como Deus ou super-homem da quarta pessoa de si mesmo. Isso não define igreja, não. Isso é estratégia maquiavélica e maligna de pessoas que estão usando a lei como cobertura e explorando seu instinto, as suas necessidades para poder se promover como super-homem, como falsos deuses. Você está achando que é Deus que está atuando. Não é Deus que está atuando, não. Você está oscilando entre a natureza judicial em razão de ser apólogo à impunidade ou manter mídia de imperiose de grupo, uma vez que todos nós somos falhos. E para falha,
o que resolve é perdão, é conduta, é comprometimento, é arrependimento e comprometimento com a verdade, com um novo recomeço. É isso que faz o país mudar. É caráter e personalidade de entender as suas limitações e não ostentar de forma hipócrita aquilo que na prática está simplesmente embuchando o tempo, travando o caminho, fechando o reino do céu diante das pessoas e impedindo que elas entrem, de modo que também a própria pessoa que está realizando tais feitos não está entrando. Não é isso? Porque está alimentando de rapina. Então que o Senhor Deus em Cristo nos traz o verdadeiro espírito de santidade, para poder entendermos as nossas limitações, mas também qual que é o nosso vínculo de amor e de amizade com o nosso semelhante, para que haja justiça e juízo, mediante uma misericórdia que vem de Deus. Porque se o homem em si não tem misericórdia, então certamente a visão de Davi em relação ao que Cristo falou está um pouquinho distorcida, quando Jesus fala assim: compreendeis o que quero, quando digo misericórdia quero, e não sacrifício. Então, quer dizer, tem contextos que está relacionado ao seu adversário que não tem que estar relacionado ao seu princípio pessoal com o seu semelhante, uma vez que você se vê como irmão. Que todos somos guiados por Deus, e só tem um que é mestre, ao qual Jesus fala: a ninguém tenhais por pai, senão Deus, ninguém tenhais por mestre, senão Cristo. Eu me coloco como discípulo, porque eu sei que de mim mesmo eu não posso ostentar nada se não vier de Deus. Amém? Então agradeço a vocês pela atenção. Quero crer que Deus já abençoe vocês grandiosamente mediante essa ministração. E isso vai ficar no coração de vocês, porque faz parte de uma realidade, não só da nossa vida espiritual em nós mesmos, mas com Deus e com o nosso ajuntamento em denominações religiosas, convicções políticos, sociais, inclusive a forma também de relacionarmos com a nossa sociedade ao ser representados por quaisquer entidades que representam o Ministério Público ou pai de pessoa ligada a ela. E isso faz muita diferença para a geração futura que está vindo aí. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa rica oportunidade de estar falando da tua palavra, de estar falando da verdade do Senhor, de forma nua, de forma crua, de estar falando daquilo, Deus, que verdadeiramente tem sentido real para mim, e tem verdade também para que eu possa dizer de forma intérpreta, em minha liberdade de expressão, em que consiste também a minha convicção de te servir e de pregá-lo como Senhor Deus e como verdade para mim, para aqueles que também são verdadeiros, ainda que falhos. Porque eu sei, Deus, que a falha não tira de nós o caráter de viver a verdade quando entendemos que porque falhamos e porque estamos sujeitos, a falha está sujeita a nós. Para que o Senhor nos ensine a ser sujeito ao Senhor, para que verdadeiramente nos exercer a autoridade. Porque o apóstolo Tiago gostaria de dizer que devemos sujeitar ao Senhor e resistir ao diabo para que ele venha fugir. Então, para que tenhamos verdadeiramente autoridade, em razão de sermos sujeitos primeiramente a Ti, e ter situações sujeitas à nossa pessoa, naquilo que temos um uso restrito do nosso, não só do nosso corpo politicamente, moralmente, intelectualmente, e nosso exercício de livre-arbítrio, mas também daquilo que envolve a nossa relação com o nosso semelhante, quando somos imparciais e impessoais, em razão de um todo que define o caráter do Teu Espírito Santo em nós, ou da sanidade do Teu Espírito em nós, ou de nós mesmos em relação ao nosso semelhante. Que venhamos, acima de tudo, crer no Senhor e em nós mesmos, conforme diz o apóstolo, para que verdadeiramente venhamos ter certeza de qual tipo de vínculo nós estamos envolvendo com o nosso semelhante. Que o Senhor venha fazer com que venhamos ser fonte de vida, que emane água viva, que solte para a eternidade em nosso lar, de modo que seja abençoado todos os nossos irmãos, nossos lares, nossa família, nossos filhos, nossa mãe, nossos pais, nossos parentes, de modo semelhante também o nosso vizinho da direita, nosso vizinho da esquerda, nosso vizinho da frente, nosso vizinho do fundo, nosso vizinho da tangente, o vizinho que está abaixo ou acima, mais próximo ou mais distante. Que o Senhor seja o governo e o centro do governo em nossos corações, a emanar vida e vida com abundância sobre essas pessoas, e de modo semelhante delas para aquelas pessoas às quais o Senhor permitir que se posicionem em quaisquer direções, em razão de que essa também venha criar o seu caminho e ter a cobertura espiritual do Senhor como centro do governo da vida delas. Deus, toma em tuas mãos, ó Pai, as pessoas que ouviram essa live nesta manhã, que o Senhor venha enchi-la da tua graça, trazer virtude e justiça, cura e libertação. Em nome de Jesus. Amém. Graças te dou. Obrigado pela atenção de vocês. Que o Senhor Deus, em Cristo, te dê dias melhores e, de alguma forma, te invista da graça e das virtudes do Espírito Santo, em razão de que você venha gerar esses frutos para o reino de Deus e que haja verdadeiramente o potencial de um estado de espírito são para fazê-lo entender como igreja, na razão de concordar sobre qualquer coisa sobre a terra e essas coisas serem ligadas nos céus, porque Deus não se deixa escarnecer e o fragmento de sanidade, ainda pequeno que esteja em você, é que define o seu elo de amizade com Deus
mediante também a pessoa do seu próximo, que certamente vai ver as coisas da mesma forma, porque esse pequeno fragmento de sanidade, né, é que gera a sua comunhão com Deus e a comunhão com o seu próximo, que isso é feito à imagem e semelhança de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus.